Uma das perguntas que eu mais escuto, tanto das minhas seguidoras como das minhas clientes, é o que que eu faço para ser consistente? Como que eu faço para ter consistência? É muito comum eu escutar, né? Ah, eu começo e paro, ah, eu chuto balde, eu não consigo voltar. Enfim, tem algumas coisas bem simples que você pode fazer, que eu aplico aqui na minha vida, que ajuda muito a ser consistente. A primeira coisa que você tem que virar a chavinha aí, que você tem que virar na sua cabeça, é com relação àquela ideia de que uma pessoa consistente, ela nunca pisa fora da linha. Ser consistente, ter disciplina é muito diferente dessa ideia que muitas vezes você tem de perfeição. Ai, a pessoa não pode pisar fora da linha, ou essa pessoa não pisa fora da linha. E não tem nada a ver com perfeição, tá? Vou compartilhar aqui com você o que que eu faço, então, que me ajuda a ser consistente. Mas antes, deixa eu só comentar, né? Olha que cenário mais lindo! Eu tô muito feliz. É o primeiro vídeo aqui que eu tô gravando nesse cenário, escritório novo. Depois eu vou gravar um vídeo aqui para trazer alguns ensinamentos com relação ao que eu aprendi nesse movimento, enfim, que pode te ajudar aí no seu emagrecimento também, mas não é o tema desse vídeo, mas só para falar que estou bastante feliz aqui, porque ontem era um cenário, estava sem cenário, na verdade, e agora a gente está com esse aí, eu estou bem feliz. Mas bora lá, então qual que é essa ação simples? Então a primeira coisa que você já entendeu é que você tem uma meta grande, né? Se você viu o vídeo de metas, você tem uma meta grande, essa meta, se você não viu o vídeo, ele tá aqui no canal, tá? Assista o vídeo. Mas em resumo você tem uma meta grande, essa meta você precisa dividir ela para que isso se torne algo alcançável. E naquele vídeo eu estou falando sobre o resultado que você deseja. Mas dentro do resultado que você deseja, o que que a gente precisa fazer? Existem algumas ações que precisam ser feitas, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer 1 quilo essa semana. Mas o que que dentro dessa semana eu vou fazer para eu conseguir emagrecer esse 1 quilo? E aí, dentro das metas de ações que eu falo, né, meta, que eu chamo meta de resultado, que é 1 quilo é uma meta de resultado. Agora eu tenho as minhas metas de ações também, que é o que? Aquilo que eu preciso fazer para conseguir alcançar aquilo. E aí, o que que eu faço? Qual foi uma coisa que eu adotei na minha vida que me ajudou muito a ser constante? E isso eu aplico para várias coisas. Então, quando a gente fala, né, sobre emagrecer, eu sempre gosto de pensar, também tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, sonhos, que é algo a longo prazo, objetivo, médio prazo, e as minhas metas a curto prazo dentro dos próximos 30 dias. Aí a gente olha para esse período dos próximos 30 dias, como estão os meus compromissos daquele mês e tal. E eu vou dar o meu exemplo do que eu estou fazendo em especial esse mês para que você entenda como que isso me ajuda a ser consistente. Então, eu tenho as decisões que eu tomo. Então, por exemplo, agora, dia 19 de janeiro, eu vou para a praia. E aí, o que que eu tomei como decisão 11 dias antes de ir para a praia? Eu não vou comer farinha refinada e não vou comer fritura. São coisas que eu como com frequência? São coisas que eu como todos os dias? Não, já não são coisas que eu como todos os dias, mas normalmente eu como quando eu abro uma exceção. No sábado à noite, quando eu saio com meu marido, por exemplo, então na sexta-feira à noite, na sexta-feira passada, por exemplo, a gente comeu no Madeira, a gente come o lanche, come a batata frita, enfim. Então, o que que eu decidi? Pelos próximos 11 dias, até o dia 18 de janeiro, eu não vou comer nem fritura e nem farinha refinada. Mas eu simplesmente falo isso da boca para fora, é, eu simplesmente deixo isso no ar? Não, por quê? Porque é aqui que está um ponto que faz com que a gente tenha muita dificuldade de ser consistente. O que que a gente precisa entender? O que motiva os nossos comportamentos sempre vai estar ligado aos nossos hormônios, sempre vai estar ligado aos hormônios do bem-estar, aos hormônios da felicidade. E o que que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender, entre aspas, e no bom sentido, tá? A manipular esses hormônios para que eles nos ajudem a alcançar aquilo que a gente deseja. Então, a dopamina, por exemplo, é um hormônio da motivação, é o hormônio que dá recompensa. Então, quando, por exemplo, eu falo, ó, eu vou para a praia daqui 11 dias, então o que que eu vou fazer? Eu vou zerar, né, a farinha refinada e não vou consumir fritura durante esses 11 dias. O que que acontece? Primeiro, isso é super alcançável, porque eu penso, nossa, né, o ano tem
365 dias, mas quando eu penso a 11 dias eu dou conta. O que que é? Nesse intervalo aí só tem um final de semana, então eu vou ter que passar aí o período mais difícil vai ser um final de semana. Então isso se torna alcançável, mas o que é que você vai fazer? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos que eu faço que são o quê? Alguns controles. Por quê? E por que que esses controles eles são tão importantes e eles nos ajudam? Isso daqui vai ajudar você a aumentar o seu comprometimento. Então, olha só, aqui, por exemplo, foi nesse controle aqui, tá vendo que está dividido em três, são três colunas. Nesse momento, o que eu tinha participado de um desafio voltado para o meu negócio, mas que estava trabalhando ali a questão dos hábitos, porque hábitos e a nossa produtividade está diretamente relacionada. Então, eu coloquei que eu ia ler por 10 dias seguidos, que eu ia acordar às 5 horas da manhã por 10 dias seguidos e que eu não ia comer doce. Então, o que que eu fiz? Um controle muito simples. Então, aqui, ó, é que não vai dar para ler, mas está escrito, ó, ler, acordar às 5 horas da manhã e não comer doce. Aí, o que que eu faço? Eu coloco aqui as datas, aí eu coloco 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10. E aí, no final de cada dia, eu venho, ou na manhã do dia seguinte, eu venho e eu, aqui nesse caso, eu vou lá e eu assino. Por que que isso aumenta o nosso comprometimento? Porque a dopamina, ela é o hormônio da recompensa. Então, quando eu venho aqui e eu faço essa assinatura, eu dou esse check, eu estou ativando o sistema de recompensa do cérebro. Então, isso aumenta o meu comprometimento. A dopamina também está relacionada, é o hormônio da motivação, também é o hormônio da gratidão. Então, quando eu venho aqui e eu faço essa assinatura, eu falo, caramba, mais um dia que eu fiquei sem açúcar, mais um dia que eu acordei 5 horas da manhã, mais um dia que eu li alguma coisa, e eu me parabenizo por aquilo, isso também está ativando o sistema de recompensa do cérebro. E aí o que que acontece? A gente vai entrando em um looping. Por quê? Porque chega de manhã, eu falo, ai, sei lá, uma hora do dia, né? Ai, eu queria tanto comer esse docinho, mas aí eu penso, não, mas eu não quero chegar aqui e quero colocar que eu falhei, entende? Então aqui a gente está trabalhando esse neurotransmissor. E assim, ó, é que aqui tem muitos, né? Nessa pasta aqui tem muitos. Eu já fiz vários movimentos e várias coisas mesmo. Mas qualquer coisa que eu falar, eu vou fazer. Né? Teve uma vez que eu fiz a oração do perdão aos pais. Eu fiz isso por 90 dias, se não me falha a memória. Tá aqui. Tá aqui, ó. Já achei. Oração do perdão ao pai e mãe. Fiz por 90 dias. Então, eu vou lá, qualquer coisa que eu me comprometo a fazer por um determinado tempo, eu venho e eu faço um controle manual. Por quê? Porque daí todo dia eu me debruço nisso aqui, eu vou lá e eu marco o check. Isso ativa o sistema de recompensa do cérebro. Além de eu me parabenizar, além de eu me sentir grata, me sentir feliz por aquilo. Só que eu faço isso para qualquer coisa que eu vou fazer, para qualquer coisa. Então, nesse ano que eu estou no meu compromisso, nos 365 vídeos, eu tenho lá o meu check de controle. Estou nos 365. Ai, meu controle não está aqui perto, senão eu pegava. Estou nos 365 dias sem açúcar. Eu tenho meu controle para isso? Tenho. Mas o que é que você vai fazer? Você faz isso para aquelas metas, mesmo que sejam curtas. Que você fala assim, ó, essa semana eu, sei lá, eu não vou comer pão no café da manhã. Você vai lá e você faz 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. Para qualquer decisão que você toma, você vai lá e você se compromete, porque você vai desenvolvendo em você o senso de capacidade. Você vai desenvolvendo em você a crença de que sim, você consegue. Porque quando você simplesmente fala, eu vou ficar sem doce, de uma forma muito vaga, o que que acontece? Quando você come, você entra em descrédito com você. Mas não tem como a gente ficar para sempre, né? Então, eu não vou comer mais fast food, eu não vou tomar mais refrigerante. Pode até ser que a gente tome algumas decisões, né? Assim, que sejam para o resto da vida, assim como eu com refrigerante, por exemplo. Eu não tomo refrigerante já faz uns bons anos e não vou mais tomar.
Mas quando a gente está nesse processo de mudança, o que é legal? A gente ir se comprometendo com pequenas metas. Então, não vou comer essa semana, mas não é me comprometer só da boca para fora, é fazer um controle simples, assim, onde você possa ir lá e simplesmente dar um ok. Mais um dia, sabe? Mais um dia, mais um dia. E a gente vai acumulando realmente as nossas vitórias, as nossas conquistas. A gente vai treinando mesmo esse neurotransmissor, esse hormônio que é a dopamina, que é bastante importante para que você consiga ter consistência, para que você consiga alcançar os seus objetivos, para que você consiga fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você gostaria de fazer no momento. Tá bom? Bora lá então, faz o teste aí, comenta aqui embaixo se você já está acostumado a fazer, se para você isso é novo, enfim, e compartilha aqui porque a vida é muito boa, a gente não viver bem dentro do próprio corpo, então bora colocar em prática aí, vamos que vamos.